Olá, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem, Juliano? Boa noite, Diogo. Tudo bom aí contigo? Tudo bom, pessoal? Tudo fluindo muito bem. Vamos dando as boas-vindas aí para todos os amigos que estão entrando. Seja bem-vindo, Beto Madalosso. Muito bom vê-lo por aqui. Claudinha. Tá, só esperar entrar um pessoal aí. Olha aí, ó, o Beto. Boa noite, Beto. Tudo bem? Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, senão ela não vai me perdoar. Um beijo, mãe Marilene entrou aí. Olá, beijo, mãe do Ju. Cláudia, que bom vê-la por aqui. A Cláudia Juliana é uma artista maravilhosa aqui da nossa cidade, eu admiro muito ela. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luana. Letícia. Luana, muito bom tê-la por aqui também com a gente. Ó, a Angélica, trabalhei com ela na Justiça, lá no interior. Boa noite, Angélica. A Letícia, minha prima. Boa Ah, noite, minha família tá em peso aí. De 50 pessoas, 60 vai ser minha família. olá, Emílio, grande Emílio. Que bom tê-lo por aqui também. Seja muito bem-vindo. O Adriano acabou de entrar e o grande amigo Luan. Luan, seja bem-vindo, meu irmão. Juliano, já temos aí, ó, 26 pessoas. Pessoal, vamos se aproximando. Bom, eu vou começar me apresentando para quem não conhece. Tem muita gente aqui que não me conhece. Eu me chamo Diogo Bussi. Eu sou advogado, sou professor universitário. Fui pesquisador durante alguns anos na Universidade Federal do Paraná. Sou político, tenho me envolvido com as causas políticas contemporâneas. Senti essa necessidade de me aproximar de alguma forma da participação democrática. Também fui diretor da diversidade cultural no Ministério da Cultura, em Brasília, e também assessor especial da Presidência da República. O Juliano é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito mesmo, né? Eu já vou explicar mais ou menos a ideia que nós tivemos juntos aqui para essa noite, mas também fazer uma apresentação do Juliano para os meus convidados que não o conhecem. O Juliano, além de ser um amigo querido, uma pessoa por quem eu nutro profunda admiração, é também advogado, é pesquisador, ele é especialista em direito constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. O Juliano, ele é responsável por algumas pesquisas, ele desenvolveu pesquisas e apresentou essas pesquisas já em vários congressos, em universidades como a Universidade Federal do Paraná, dentre outras universidades importantes do nosso país. Portanto, Juliano, eu te agradeço muito por você ter aceitado esse convite hoje e por você ser quem você é, porque eu estou aprendendo muito contigo. Muito obrigado por estar comigo aqui nessa noite hoje. Eu que agradeço o convite, Diogo. Me sinto lisonjeado, né, para poder ter voz num momento como esse, ao lado de um cara que eu também admiro muito como você. Então, acho que a gente uniu aí uma excelente força aí de batalha para tratar sobre esse tema, principalmente nesse momento, né, que pede uma discussão como essa. Exatamente. É por aí, né, Juliano? Esse é um momento que pede, né, uma reflexão mais profunda, e eu não diria que somente uma reflexão, mas uma transformação. Então, foi isso que me motivou, pessoal, a tomar essa iniciativa. Primeiro, eu, como qualquer pessoa minimamente consciente, né, que não perdeu ainda sua humanidade, eu sempre fiquei muito perturbado com a existência do racismo. Todo e qualquer filme, né, que a gente via, aquelas cenas chocantes, repugnantes, tristes, que marcam a história da humanidade, me pegava profundamente. Mas a questão, Ju, que me fez começar a questionar, me aprofundar, querer me aprofundar, é que eu fui compreendendo que existe muito disso introjetado dentro da gente, dentro de mim, né? E eu comecei a me dispor a olhar para isso, da onde que veio isso? Começar a entender que, por mais, muito além dos filmes que a gente vê sobre a segregação racial, a história, né, dessa cultura trágica, triste, lamentável, é que ela está muito próxima da gente, né? Aqui, a nossa realidade, o nosso país, ele foi, podemos dizer que foi construído com base também nas questões raciais e escravagistas, né? Eu queria começar te perguntando, então, Juliano, que por mais que a gente sinta repugnância vendo esses filmes, essas coisas,
tem uma espécie de racismo, vamos dizer assim, o racismo ele é muitas vezes invisível ou para a maior parte das pessoas, né? Para uma grande parte das pessoas privilegiadas, como eu, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual que é, o tamanho real do racismo e o que a gente pode, o que é o racismo, tal do racismo estrutural? Sim, bacana, excelente pergunta, Diogo. Acho que é uma boa pergunta para a gente iniciar esse nosso debate, né? Você falou sobre que um grande passo é nós entendermos que somos racistas, né? A gente tem uma construção dentro de uma sociedade racista. O primeiro passo para você ser racista é você negar o racismo, falar que ele não existe, né? Porque hoje a gente tem toda uma construção social que é desenvolvida para que o racismo ele aconteça, ele esteja presente a todo momento. E é aí que a gente entra exatamente na expressão do racismo estrutural. O racismo estrutural nada mais é do que um racismo estruturado ao longo de muitos anos, né? Não é um racismo que surgiu da noite para o dia, mas é um racismo que ele foi estruturado, ele foi escalonado em diversos ramos, em diversas vertentes, né? Em diversos meios, seja por meios sociais, econômicos, educação, saúde, e é isso que é o racismo estruturado. Ele foi estruturado. Hoje em dia, eu falar para você que a história do Brasil é a mesma história da construção do racismo, não é exagero. Porque o Brasil ele foi fundado com um sistema de produção chamado na época... eu esqueci o nome, mas era o sistema de produção que tinha como base o modelo escravagista, né? Que era o que acontecia na época, no século XV, que aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, e tinha como um dos 4 pilares principais, lembrei, sistema de produção plantation. Era o sistema que existia anteriormente ao processo de industrialização e ao capitalismo, que tinha 4 grandes pilares, né? Que era o feudalismo, né? Tinha os grandes latifundiários de terra, os grandes latifúndios de terra, o trabalho da mão escrava, a troca desses produtos e envio às grandes metrópoles, né? Que na época ficavam na Europa, né? E a escravidão, o latifúndio, o envio e o controle, né? O controle dos meios de produção pelos produtores de terra. E foi exatamente nesse sistema, né? A escravidão foi instituída no Brasil como um modelo de crescimento econômico. Era o modelo de crescimento econômico que existia na época, né? Uma forma do imperialismo ir dominando cada vez mais as terras, né? E quando os europeus chegaram aqui no Brasil, ali no século XV, uma das principais funções da colonização aqui era justamente pegar as riquezas que tinham no Brasil e levar para lá, né? Era essa a grande finalidade do imperialismo, né? Era ir cada vez pegando mais terras, né? E concentrando... Oi? Explorando, extraindo... Explorando, extraindo e trazendo a riqueza para um centro, para um monopólio. E foi isso que foi feito no Brasil, né? Mais de 300 anos ali se passaram, né? E em 1888 a gente teve a abolição da escravidão aqui no Brasil, né? Que na verdade foi uma mentira que foi contada, né? O negro, quando foi abolida a escravidão aqui no Brasil, isso não é mais nenhuma surpresa, cada dia mais os pesquisadores, né, os professores de história desmentem essa história que a nossa geração aprendeu na escola, de que foi uma história de conto de fadas, onde a princesa Isabel assinou a abolição da escravidão, que não foi bem assim, né? A Lei Áurea. Então, os negros eles se viram desassistidos naquela época, né? Naquela época e até hoje, né? Em conjunto com a lei que abolia a escravidão, não foi aprovada nenhuma medida afirmativa, né? Por isso que hoje em dia uma das grandes pautas dos movimentos negros, né, e de quem luta pela igualdade racial, a grande resposta que a gente pede do governo são as medidas afirmativas, porque essas medidas deveriam ter sido implantadas lá atrás, quando a escravidão foi abolida, né? E também é importante salientar que a escravidão também foi abolida, foi uma jogada na época, porque a gente estava num momento de transição do modo econômico que ia partir para o capitalismo, né? Então, esse modelo, esse sistema de produção, ele já não cabia mais,
né? E a partir daí que a gente começa a ter o que a gente chama de racismo estrutural, né? Que é o racismo estruturado, são várias vertentes que trazem o racismo. E aí eu posso começar a falar e ficar por horas aqui falando, só para você ter uma ideia, já nas ordenações manuelinas e filipinas, quando a família real veio aqui para o Brasil, né, e começou a colonizar, já existiam normas racistas, normas que eram aplicadas especificamente a negros, né? Mas esse tema eu vou tratar mais um pouquinho para frente, porque eu acho que você vai trazer uma pergunta específica aí, né, sobre o tratamento legal do negro. Mas é isso que é o racismo estrutural que você trouxe, né? Então, são as diversas frentes que trabalham para o racismo. E uma frente que ela é praticamente, ela é até um pouco subjetiva, seria a ação da própria mídia, né? A mídia, até um tempo atrás, ela mostrava muito bem as posições que o negro ocupava. Perfeito. Você, né? Então, Oi, pode falar. não, eu quero só pegar um gancho com relação ao que você falou, então, Juliano. Um ponto bem importante para mim, só para provocar, para que você possa aprofundar um pouco mais para a gente. Quando você diz que, no início da nossa conversa, você disse, quando eu falo eu não sou racista, essa é uma negação, né? Quando eu comecei a me dar conta e perceber que, na verdade, essa é uma fala, uma afirmação que a gente ouve recorrentemente, frequentemente, mas isso está cada vez mais evidenciando para mim que, na essência, nenhum ser humano é racista. O que eu quero dizer é que, você não vê o racismo numa criança, né? A criança não se dá conta do que é isso. Ou seja, isso para mim é uma prova, claro, mas pode parecer meio óbvio, mas a gente tem que começar pelo óbvio, acredito eu, ainda mais diante do que a gente está vendo hoje. A gente aprendeu isso. Em algum momento nos ensinaram, né, isso. Até um determinado momento que a gente passou a reproduzir isso, né? Essa questão de racismo estrutural. Então, o primeiro passo, acredito, como você muito bem falou, é a gente reconhecer isso em nós, né? Reconhecermos isso dentro da gente. E você estava falando, Juliano, que há várias razões, são complexas as razões que nos levaram a reproduzir isso, né? A gente pode dizer, então, que houve, vamos dizer assim, a independência do nosso país, do Brasil, mas o escravagismo e o racismo, eles nunca deixaram de existir. Eles sempre estiveram presentes e agora talvez estejam mais evidentes do que nunca, estão escancarados, né? Mas nunca deixaram de existir. Então é isso que a gente Sim, correto. Né? Até a própria legislação ela corroborou para que isso acontecesse, né? A gente tem um grande mito aí que nos Estados Unidos o racismo aconteceu de uma maneira muito distante do que no Brasil, porque lá a gente teve as leis, né, que foi um agregado ali de leis de segmentação e de segregação racial, que no Brasil não existiram essas leis, né? Que são as leis Jim Crow, né, que até a gente vai tratar mais para frente. Mas assim, no Brasil, o pessoal fala, no Brasil o racismo ele não foi instituído, ele não foi legalizado, né? Mas isso é uma grande mentira, porque houveram várias leis esparsas que trouxeram, sim, essa ideia do racismo legalizado para o Brasil, né? E que uma vez plantada uma ideia em uma pessoa, para você tirar aquilo de uma grande sociedade, uma grande mentira que foi contada, leva muito tempo, né? E a diferenciação de raça, né, tendo como base a supremacia branca, né, a supremacia de uma raça em relação à outra, foi uma mentira que foi contada no Brasil durante séculos, né? E as pessoas acreditavam nisso. Não era absurdo uma pessoa acreditar no racismo. Não era absurdo. Porque era uma coisa que era veiculada, era uma coisa comum do dia a dia, infelizmente, né? E quando vieram as leis abolicionistas, ainda demorou muito tempo e ainda, até hoje, né, ainda tem pessoas que têm, né, que acreditam que tem essa diferenciação e acreditam friamente no que aparece. E claro, né, todos os outros meios vão conversar com essa construção histórica que a gente teve lá atrás. Né? Então, a gente tem hoje, como eu disse, um grande influenciador hoje do racismo, hoje, eu digo, no século, na década que estamos, porque isso começou sim a mudar, foi a mídia, né? Uma criança, desde pequena, ela já sabia que ela não poderia ser a princesa da Disney se ela fosse negra. Meu Deus. Né? Então, vamos começar essa... Um rapaz, Pode falar. Eu estava estudando e também procurando me aprofundar nas nossas... Você me encaminhou muito material.
E uma das coisas que me chocou foi ler e ouvir de pesquisadores que a Revolução Americana, que dizem que instituiu, vamos dizer assim, o regime democrático nos Estados Unidos, na verdade, ela não somente não acabou com a escravidão, como aumentou a escravidão, de uma certa forma que foi estruturada todo um sistema legal, todo um sistema cultural que permitiu com que vamos dizer, a abolição fosse feita formalmente, mas não na realidade. E daí eu comecei a estudar a lei de Jim Crow, como você falou, né? Eu fiquei bem incomodado, chocado até inclusive com o que eu li de um pesquisador que diz que foi uma das grandes inspirações do Hitler, as leis segregacionistas americanas da época. Eu queria que você falasse um pouco sobre as leis de Jim Crow, que é uma coisa muito repugnante, né? Mas como isso influenciou o racismo estrutural diante do qual a gente se encontra ainda hoje. Sim. Então, uma das grandes batalhas, né, que aconteceu nos Estados Unidos, que tem tudo a ver com a história do racismo, foi a Guerra Civil Americana, né, que foi ali a Guerra da Secessão. Né? Quando o Estado ele quis se desenraizar, né, isso eu digo com o chefe de governo, né, que foi Lincoln, quando ele quis tirar a produção agrícola do Estado e com isso também a produção escravagista, mas claro que isso, assim como no Brasil, teve uma influência do período de industrialização, né, onde o próprio sistema de industrialização de capitalismo, ele exige que tenha consumidores para consumir, ele exige que tenha trabalhadores para trabalhar nas indústrias, né? O modelo de produção ele foi modificado, então com isso começou a surgir esse movimento, e nos Estados Unidos não foi diferente, né? Só que o movimento, nos Estados Unidos ele ficou dividido, né? Isso ali em meados de 1700, 1800. Os Estados Unidos ele ficou dividido entre os estados do Sul e os estados do Norte. Os estados do Norte eram do partido aderentes ao Partido Republicano da época, e eles queriam sim a abolição da escravidão, né? E os estados do Sul não queriam, porque pela grande maioria ali, Louisiana, Mississippi, se eu não me engano, ali a grande maioria, eles eram ainda estados agricultores, né? Estados onde tinham os grandes latifundiários, eles queriam proteger o que era deles, né? Então, eles eram democratas, eles queriam proteger o direito deles de ter escravos, o direito deles de poder manter esse sistema de produção econômica. E aí começou a Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Onde o Estado sulista ele acabou perdendo, né? Que eles tinham formado os Estados Confederados, né? Quando o Lincoln ele assinou a abolição da escravidão, os Estados do Sul eles não aceitaram de jeito nenhum, né? E só voltando um pouquinho, eles se separaram, né? Disseram, o Sul é meu país, fazendo uma brincadeira com que a gente tem aqui no Brasil, e falaram, a gente não vai abolir a escravidão, o Sul é meu país, e formaram os Estados Confederados, né? Por isso que uma grande referência do racismo nos Estados Unidos são os apoiadores dos confederados, né? Assim, ainda é uma grande referência que o racismo traz lá. Então, no Sul, por muito tempo, se manteve ainda, né? E mesmo quando depois aconteceu a guerra para tentar unificar o país de novo, aconteceu uma grande reviravolta, que foi o assassinato de Lincoln, né? O Abraham Lincoln foi assassinado, e ele era um grande defensor abolicionista na época, ele tinha os seus motivos, e quem assumiu no lugar dele, eu não vou lembrar agora o nome do presidente, mas ele era democrata, ele era aderente ao movimento do Sul, né? E para poder unificar os Estados Unidos novamente, ele aderiu a uma série de condições dos estados sulistas, e dentre as condições estava a manutenção do sistema escravagista no Sul, né? E foi aí que deu uma certa autonomia às constituições estaduais do Sul do país, né? Deu uma certa autonomia às constituições e algumas regras, né? Lá a Constituição Americana ela é alterada por emendas, né? Algumas regras que foram trazidas pelas emendas, a emenda 14ª, 15ª, 16ª, não eram aplicadas ao Sul.
E além disso, o Sul ainda trouxe algumas leis que foram as chamadas leis de Jim Crow. Mas um acontecimento muito interessante é que antes das leis de Jim Crow teve um acontecimento, teve um julgamento pela Suprema Corte que deu força para os estados sulistas aprovarem essas leis. Que foi sobre as escolas, né? Não foi? Isso, exatamente. Antes disso até foi o julgamento de uma mulher que ela queria... eu não vou lembrar, eu não lembro o nome, gente, eu tenho um problema para lembrar o nome. Mas era uma mulher que ela queria participar das eleições. Perfeito. E ela foi proibida por um dos estados do Sul. E ela entrou na Suprema Corte Americana falando que ia contra a emenda, né, que dava todos os direitos igualitários. E lá no estado em específico, eu não vou lembrar o nome do estado também, gente, a lei estadual ela proibia mulheres de participar como candidatas. E a Corte decidiu que a Constituição, né, que a emenda nacional, não poderia intervir na Constituição estadual. E isso foi uma grande brecha que se abriu para os estados sulistas, os estados confederados, aprovarem as leis de Jim Crow, né, que envolvia aí uma série de absurdos, né, como, por exemplo, a proibição de frequentamento de determinados espaços públicos, né, e várias outras medidas, como, por exemplo, a separação das escolas, né, e até no julgamento, o que foi definido, em um outro julgamento também, que foi muito, muito importante para a história, que foi até uma piada contada na época, se a gente contar hoje em dia, se acontecer uma coisa, hoje em dia é considerado uma piada, é que o julgamento definiu, né, o máximo slogan na época, iguais mais diferentes. Que as leis eram sim aplicáveis, porém deveria ter os mesmos espaços para as duas raças, né? Então, Oi? Que absurdo. Oi? Que absurdo. Sim. Então, por exemplo, poderia ter a separação, mas, inclusive, esse slogan foi citado na decisão da Corte. Iguais, mais diferentes. Então, assim, ou era diferentes, mas iguais. Mas era exatamente essa frase. Então, se tivesse uma escola, né, numa região para branco, poderia ter uma escola só para branco, mas teria que ter uma escola só para negro, né? Então, essa era uma mentira que foi contada, que os espaços seriam iguais para os dois públicos, né? E foi, inclusive, nesse momento que surgiu um cara muito inspirador aí para muita gente, e o pessoal não sabe direito em que momento da história dos Estados Unidos que ele surgiu, que foi o Martin Luther King, né? Que ele é tão citado aí nos movimentos e tal. Foi justamente nessa guerra aí contra as leis de Jim Crow. Deixa eu só pegar uma brecha, Juliano. Eu começo lá e não paro mais, jogo. Eu li e até anotações com relação à origem das leis de Jim Crow, como você estava falando, mas realmente me impressionou a diminuição, né, da participação política dos negros. Isso. Que representavam, né, impostos, testes de alfabetização e compreensão de textos escritos, requisição de residência fixa, uma série de coisas que impediam, na prática, a participação política, até mesmo a educação. Uma das coisas que me chamaram a atenção e que faz muito sentido para que as pessoas permanecessem sob controle, vamos dizer assim, os negros, era a dificuldade, ou os obstáculos que eram criados para a educação, né? As bibliotecas, quando existiam, né, não tinham quase nada, ou eram também segregadas, e para mim essa é uma coisa muito importante, que é o que me levou também a me aprofundar mais, que assim, se a gente não tem acesso à educação sobre o que, a origem disso, né, o que fez nós sermos racistas, eu ser assim, a gente não vai conseguir se livrar disso, né? Sim. As pessoas oprimidas não souberem também, não tiverem acesso à educação, elas não vão poder se emancipar disso também. Então, para mim, ficou muito claro que, com certeza, naquele contexto, um dos principais mecanismos de controle e de opressão era a dificuldade de acesso à educação. Sim, desculpa eu te cortei porque deu uma cortada aqui, achei que você tinha parado de falar. Eu acho muito interessante até esse ponto que você puxou, é bom você ter lembrado porque eu ia esquecer de falar. Esse movimento, né, onde foram criados obstáculos, o negro ele não foi proibido de votar, né, mas foi criado uma série de condições de itens que ele nunca conseguiria cumprir. E isso foi muito parecido, eu faço um paralelo, com o que aconteceu aqui no Brasil, com a lei das terras.
O negro ele não foi proibido já em vias de acontecer a abolição da escravidão em 1850, quando estavam se formando os grandes quilombos, né, que começaram a se tornar verdadeiros centros comerciais da população negra. Ele não foi impedido de ter terra, mas o governo brasileiro aprovou a Lei das Terras, que determinava que qualquer terra que fosse pertencente a um escravo, que não fosse pertencente a um descendente, imigrante e ao governo, seria denominada como terra devoluta e pertenceria ao governo, e só poderia ser adquirida através da tradição da compra, né? Que é o que a gente tem até hoje. Mas os preços eram exorbitantes. Então, ao mesmo tempo que eles não proibiam o negro de ter uma terra, eles faziam isso de uma outra forma, colocando um preço exorbitante para ele não poder comprar, né? Que inclusive foi o que na época fez surgir os assentamentos africanos, onde hoje em dia são as favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E isso foi muito parecido com a articulação que o governo fez lá nos Estados Unidos em relação ao voto. Eles não poderiam abertamente proibir o povo negro de votar, mas eles criaram uma série de condições inalcançáveis para o povo negro não conseguir votar. E dentro do povo negro, até é importante citar, teve muitos brancos também, pobres, né, de baixa renda, que também foram atingidos pela lei. E um dado bem curioso, que nessa época, apenas 2% da população afro-americana brasileira conseguiu o direito de voto. Conseguia cumprir todos os requisitos da lei. Meu Deus. 2%. Como que a gente pode dizer que esta seja uma nação democrática, né? Sim. Pelo amor de Deus. Juliano, eu vou pegar mais um gancho, porque você fez uma analogia super interessante e trouxe aqui para próximo da gente, a realidade brasileira. Eu pesquisei também, e daí também tem mais proximidade com uma área que eu pesquiso há um bom tempo, que é a política de drogas, mas de forma um pouco mais ampla, o sistema penitenciário. Há quem diga que essa estrutura criada, né, para manter uma relação de escravagista e também uma sociedade racista, essa estrutura, esse mecanismo foi o levantamento de um sistema penitenciário que alguns pesquisadores chamam de ultradilatado, né? Existem hoje mais pessoas negras presas nos Estados Unidos do que negros escravizados no século XVIII. Isso é uma coisa que é muito impressionante, né? E mostra que o sistema penitenciário hoje, ultradilatado, que prende a esmagadora maioria de pessoas negras, né, marginalizadas, vamos dizer, a escravidão contemporânea, né? É um mecanismo racista contemporâneo. Isso que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Até nos Estados Unidos, uma coisa importante de se citar, que não tem aqui no Brasil, é a alta proteção da propriedade privada, né? E é importante citar isso porque daí a gente entende vários posicionamentos do governo, né, quando se banaliza com um vidro quebrado, mas não se banaliza com um cara que é morto com o joelho no pescoço, né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma proteção muito grande da propriedade, né? E isso é em detrimento, inclusive, à vida humana, e normalmente essa vida é negra, né? Então, é mais uma ferramenta legal para a polícia poder agir e poder acontecer esse encarceramento em massa lá nos Estados Unidos do povo negro. Uma segunda lei lá nos Estados Unidos que tem hoje, que eu acho um absurdo, é a lei do atire primeiro. Não sei se você já ouviu falar dessa lei, mas é a lei que permite que uma pessoa que se sinta ameaçada, ela sinta o direito dela ameaçado de uma propriedade dela, ela pode dar um tiro na outra, ela pode agir com letalidade. O patrimônio ela não precisa mais do que a vida. Sim, e essa que é a grande diferenciação com o ordenamento jurídico brasileiro, embora o ordenamento jurídico tenha todos os seus parênteses que eu vou tratar daqui a pouco, tá? Mas assim, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem o princípio da proporcionalidade, né? Você bem conhece, né? As ações do Estado de contenção, legítima defesa, elas têm que ser proporcionais. Nos Estados Unidos, a gente não tem isso garantido, né? Justamente porque tem uma lei que defende a letalidade de uma ação quando você se sente ameaçado. Então, se você está se sentindo ameaçado por alguma ação, você não precisa atirar na perna da pessoa se você tiver uma arma. Você pode atirar direto na cabeça da pessoa. Isso é protegido lá nos Estados Unidos em lei. E a grande maioria das pessoas que são atingidas por essa violência, que acabam sendo confundidos por bandido, quem que são? Os negros, né? Como a gente vê isso crescente, né? E fazendo um paralelo aqui com o Brasil, eu fiz uma pesquisa onde eu trouxe ali
para o Congresso de Ciências Penais aqui em Curitiba, que foi organizado pela Federal. E eu analisei exatamente o ordenamento jurídico brasileiro, acho que agora que é o momento de entrar nesse assunto, em relação ao tratamento do negro, tá? E existem 3 momentos muito claros da legislação brasileira e da organização que é responsável para manter o controle no Brasil, que é a polícia, e a justiça, né, num segundo momento, quando o cara já é preso, que se observa aqui no Brasil. Num primeiro momento, a gente tem a culpabilização do negro enquanto indivíduo. Ele era penalizado por ser negro e por ser escravo. Tá? A gente tinha uma série de dispositivos legais nas ordenações manuelinas e nas ordenações filipinas, onde tinham penas que eram aplicadas apenas a negros, né? E em um outro momento, excludentes de licitudes para crimes que eram praticados contra negros. Um exemplo desse, que é um absurdo, que a gente encontra até uma discriminação em relação ao gênero, era que o estupro, se fosse realizado contra uma escrava ou contra uma mulher, né, que é uma prostituta, o cara ele era absolvido, né? Sumariamente, ele não era julgado. A gente tinha essa e tantas outras determinações dentro das ordenações filipinas e manuelinas, onde o negro ele era penalizado pelo fato de ser negro e de ser escravizado, né? Às vezes até eu me pego falando isso, abrindo um parênteses, ninguém é escravo, tá, gente? As pessoas são escravizadas, tá? Ninguém é escravo, né? Essa não é uma condição de ser, né? É uma condição de estar. Então as pessoas estão escravizadas ou foram escravizadas, tá? Alguém ali está falando que não consegue nem ouvir. Mas alguém não está conseguindo ouvir? Ela se sensibilizou com o que você falou. Tá. Perdão, gente. Ela acabou de falar também, Juliano, sobre na Austrália existe o Sorry Day, um começo. Eu não sei, confesso que eu não sei o que é o Sorry Day, mas eu também não. Um início de acerto com a história, né? Eu não sei se a Alexandra puder nos explicar melhor. Aliás, eu também vou abrir um pequeno parênteses aqui, Juliano, pedindo para quem quiser fazer perguntas para o Juliano. Eu vou lendo aqui e antes de devolver a palavra, agradecer mais uma vez a cada um que está entrando aqui. A gente está com uma participação super bacana. Mas siga nessa linha, Juliano, você estava explicando, começando a entrar no contexto brasileiro aqui. Isso, então, vou tentar não me estender muito, porque isso é um assunto aí para muitas horas. Mas no segundo momento no Brasil... no segundo momento no Brasil, a gente encontra o que a gente chama de culpabilização das ações e da cultura negra, né? Então a gente tem ali ações que na época, o Estado, quando começou a acontecer o movimento de abolição e o negro começou a ser visto realmente como um indivíduo, porque até então, nas ordenações, quando o Brasil não tinha sua legislação própria, né, e ele recebia a legislação do país colonizador, o negro ele não era nem visto como indivíduo. A legislação dele estava dentro dos dispositivos sobre bestas, que eram chamados animais de 4 patas, né? E as coisas. Então ele era tratado como uma coisa, um semovente, nessa época, né? Depois disso, quando veio a legislação penal brasileira, e a gente já estava em vias ali da proclamação da República, né? Da abolição da escravidão, o negro ele começou a ser tratado pela lei como indivíduo. Então o Estado ele já não poderia penalizar o negro por ser escravo, né? Ou por ser negro. Então, mais uma vez, com o paralelo lá que foi feito com os votos nos Estados Unidos, ele começou a penalizar e culpabilizar ações dos negros e a cultura negra. E uma curiosidade que pouca gente sabe, que a prática de religião de origem de matriz africana foi tornada crime pelo ordenamento penal brasileiro. Uma segunda prática que foi tornada crime foi a praticação da capoeira na rua. E era citado exatamente o movimento de capoeira. A prática de movimentos de destreza corporal em locais públicos começou a ser considerado crime. E nada mais era do que a prática da capoeira. E um terceiro crime que eu gosto de citar é a criminalização da mendicância e da vadiagem, que foi extinto do ordenamento jurídico algumas décadas atrás só, que tornava crime a pessoa ser mendigo ou vadio. E convenhamos,
né? No momento que ocorreu a abolição da escravidão no Brasil. E o negro não tinha para onde ir, porque, como eu já falei, ele não teve nenhuma política afirmativa que ajudasse ele a se restabelecer numa sociedade. Para onde que ele foi? Ele foi para a rua. E quem que eram as vítimas dessa lei daí, né? Os vagabundos. Né? Então, assim, exatamente, os vagabundos, né, que hoje em dia a gente tem aí o termo, são tudo vagabundos, são tudo bandido, baderneiro, eram os negros que não tinham para onde ir e eles, de alguma forma, o Estado queria punir eles, né? Porque eles começaram a sujar os centros das grandes cidades, né? E paralelo a isso começou aquele movimento de empurrar o pessoal para a periferia, empurrar o pessoal para as regiões mais marginalizadas, onde, mais uma vez, eu cito, surgiram os bairros africanos, onde hoje são as favelas. E num terceiro momento, que é o que a gente vive hoje, a gente tem a penalização do negro através da seletividade penal, né? A lei ela é seletiva, a lei ela atinge um determinado núcleo da população. E esse núcleo é negro. As estatísticas mostram isso, os noticiários mostram isso, deveriam mostrar mais, né? Mostram muito menos do que deveriam. E um grande exemplo disso, Diogo, que inclusive é a tua área aí de pesquisa, é a lei antidrogas, né? A lei de combate às drogas. Ela é uma lei extremamente subjetiva, né? A subjetividade começa lá na ação do policial, onde ele tem ali a discricionalidade de dizer o que vai ser levado para a delegacia como tráfico, o que ele vai dizer que é uso pessoal e vai deixar na própria região. Lá o juiz, quando está julgando, um dos artigos mais absurdos, né, da lei de drogas, é o artigo que fala que o juiz vai levar em consideração para aplicar a pena condições pessoais do indivíduo, condições financeiras, econômicas do indivíduo. Exato. Isso é uma das maiores injustiças que está legalizada hoje pela lei de drogas, né? E é justamente por conta disso que a gente tem esse encarceramento em massa hoje no Brasil. Exato. Né? A gente tem 1/3 dos presos no sistema penitenciário são presos sem julgamento. Né? É uma injustiça tremenda que, mais uma vez, são brechas que o sistema penitenciário e o sistema de justiça criminal brasileiro encontram, que acabam sendo brechas por meio das quais os negros são punidos, os negros são marginalizados e há uma reprodução ad eterno aí, do racismo, né, no sistema penitenciário. Sim, com certeza. E até um dado bem interessante, que eu acho importante trazer aqui, o pessoal já está super chocado com os dados que eu estou trazendo, mas eu vou trazer mais um. Um estudo feito em São Paulo revelou para a gente que foi um estudo feito com mais de 4.000 julgados e processos correndo em relação a tráfico de drogas, né? E ele avaliou o perfil das vítimas. Esse estudo foi feito há um ano atrás, se eu não me engano, foi feito em São Paulo, tá? E o que esse estudo trouxe para a gente? Ele trouxe uma série de dados, como, por exemplo, que das pessoas que estão sendo acusadas, as que chegam a apresentar provas, né? As que chegam nessa parte, porque muitas pessoas acabam sendo presas antes e nem chegam na parte da defesa, né? Do amplo processo de defesa. Esse direito que inclusive está na Constituição, né, e é tolhido de muitos negros, mas quem consegue chegar nesse ponto, eles fizeram um recorte entre as pessoas negras que chegam no ponto de apresentar as provas e as pessoas brancas que chegam no ponto de apresentar as provas, né. Nesse recorte, quando a pessoa é branca, meio a meio, você tem ali o recorte de quem é absolvido com base em provas e quem é condenado com base em provas. Quando a pessoa é negra, apenas 20% conseguem ser absolvidos com base em provas dentre todos os processos. E quase 80%, se eu não me engano, 22%. E quase 80% acabam sendo condenadas mesmo após a apresentação de provas, né? Então você vê aí um sério encaminhamento, né, da justiça, né, um tombamento aí para um lado negro, né? Se o cara é negro, já tem meio que uma pré-definição, né, um pré-pensamento que o cara vai ser julgado, o cara vai ser preso, já tem uma motivação para isso, né? Motivação era a palavra que eu queria. Juliano, nós temos mais 20 minutos aí de conversa, para mim, transformadora e enriquecedora. Eu quero, já que você tocou nesse ponto, que se possível você possa falar para a gente sobre esse caso, eu não sei nem como conceituar, né, mas chocante, que você publicou nas suas redes há 2 dias atrás,
que inclusive teve mais de 3 mil compartilhamentos, só porque para que as pessoas se deem conta da dimensão que é isso que você está falando, e é tão próximo da gente, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e por mais repugnante, chocante que seja, eu acho muito importante a gente olhar para essa realidade do nosso país. E daí, Sim. depois que você relatar isso, eu quero também, para uma parte super importante dessa nossa conversa, que é também procurar entender melhor como podemos fazer para nos livrar de... Mas conte o que aconteceu, Juliano, por favor. Ah, bacana. Então, esse caso aí, Diogo, até eu levei um susto quando eu acordei no dia seguinte, né? Eu publiquei um caso que foi nada noticiado na mídia nacional, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E hoje chegou a 10 mil compartilhamentos. 10? Só para você ter uma ideia. 10 mil pessoas compartilharam, e daí o G1 já está noticiando e tal. Mas foi o caso de um homem negro angolano que veio aqui para o Sul para visitar uma amiga. Eles dois estavam conversando por internet há alguns meses, e ele aproveitou as férias e veio para cá visitar ela. E na volta da casa dos parentes dela, que era no interior, né, no município de Cachoeira, na volta de Cachoeirinha, eles contrataram um carro por aplicativo, né? Segundo eles contam, foi pelo aplicativo BlaBlaCar, né? E na volta, esse carro, ele foi parado numa blitz, e o cara, eles não tinham entendido por que no momento, fugiu da blitz e saiu correndo. E segundo o próprio relato ali do Gilberto, né, o angolano que mora em Minas Gerais e veio para cá visitar a Dorildes. Então, Júnior, esse caso aí passou no jornal depois que as redes sociais começaram a compartilhar no post lá que eu fiz, porque até então ninguém tinha nem dado bola para esse caso, né? Mas voltando aqui o caso... Oi? Por isso que eu acho importante dar visibilidade. Exatamente. Então, o Gilberto, né, que veio aqui pro Sul, eles dois estavam dentro do carro e o carro estava tocando, e eles não entenderam nada. Num determinado momento, o cara fez uma curva, parou o carro e saiu correndo. E a polícia simplesmente metralhou o carro, né? Assim, gente, eu sou suspeito falar, né? Mas eu acredito que foi porque tinha um negro dentro, né? Eu acho assim que os erros, eles são muitos que acontecem, mas a cor a que a gente vê é sempre a mesma, né? É a cor negra. E eles simplesmente metralharam, alvejaram o carro, e tanto a Dorildes quanto o Gilberto, né, foram alvejados, cada um recebeu aí pelo menos 4 tiros, e infelizmente na data de hoje a Dorildes faleceu, né? Ela estava hospitalizada com risco de ficar paraplégica. O Gilberto, e gente, a injustiça não acaba aí. O Gilberto, todo ensanguentado lá no momento, né, conforme ele mesmo conta, ele foi algemado pelos policiais e foi dado como criminoso da ação, sendo que ele estava no banco do passageiro. Não era ele que estava dirigindo, não foi ele que correu com o carro, ele estava num carro chamado por um aplicativo, e mesmo ele falando que era inocente, ele foi mantido sob custódia no hospital, e depois que ele recebeu alta do hospital, ele ficou mais 5 dias preso na penitenciária de Canoas. Até o delegado do caso entender que ele não era envolvido no caso, e concluir o inquérito policial, encaminhar a juíza lá da primeira vara criminal, e a juíza determinar a soltura do cara. Então, assim, o cara foi metralhado, o cara teve uma... Mesmo depois de receber tiros, ainda teve uma ação truculenta da polícia, todo ferido, né? Foi algemado, jogado no chão, foi xingado. Os policiais, segundo ele relata, falavam que ele ia sangrar até morrer. Depois disso, ele foi para o hospital, né? Ele perdeu a amiga, né? Que estava junto com ele, que foi ali metralhada ali pela polícia. Foi a polícia da brigada de Cachoeira que fez isso lá. E depois ainda dele se recuperar no hospital, ele ainda foi preso injustamente, falando que era inocente, né? Teve uma advogada que atuou no caso, infelizmente eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu dou até parabéns, porque ela não cansou enquanto ela não tirou o Gilberto da cadeia, para então ele ser solto. E o que mais me surpreendeu, gente, depois de tudo isso, é que o SBT fez uma entrevista com o tenente-coronel da brigada, e a declaração que ele deu na entrevista é que ninguém tem uma placa na testa dizendo que é inocente. Meu Deus do céu. Foi isso que ele falou ao vivo na declaração no jornal. Ou seja, né, toda aquela presunção de inocência que a gente tem resguardada pela Constituição Federal
foi rasgada e foi jogada no lixo, né? Então, não é mais todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? A gente tem uma inversão de valores. Todo mundo é culpado até que se prove a inocência, né, Diogo? Diante de uma situação dessa, Juliano, e diante de toda a história com a qual a gente entrou em contato hoje aqui, com as tuas lições, teus ensinamentos, cara, é inacreditável, é muito angustiante a gente, né, perceber que isso acontece em pleno século XXI, né? E quando há uma insurgência, uma manifestação, né, para mim é angustiante as tentativas ainda presentes da sociedade, da mídia e de governantes querendo criminalizar ou, né, diminuir um movimento que está gritando, né? Aquilo que a gente viu no George Floyd, gente, é a luz do dia, filmado, né? Um cara com um joelho no pescoço do cara, sabe? Não tem como mais aceitar que isso, né, aconteça. Mas eu quero te perguntar, isso é muito triste. Daí, quando há um grito desesperado né, de manifestação de insurgência, a gente tem pessoas relativizando, como se todos os movimentos por igualdade racial fossem vândalos. Isso é muito pior, né? A história nossa é muito pior do que qualquer vandalismo. É lógico que a gente não defende quebra, mas para mim isso é pouco relevante agora diante, né, dessa história que precisa de uma vez por todas ser abandonada, superada, né? Então, o que a gente pode fazer efetivamente, Juliana, na tua visão? Eu sei que há várias coisas, a questão é complexa, mas primeiro para acabar com isso dentro da gente, assim, né? Dentro de mim mesmo. Uma das maiores armas que a gente tem, eu sempre falo isso, né, nos eventos que eu vou, nas falas que eu tenho, é o conhecimento, né? As pessoas precisam parar de fechar os olhos, parar de falar que não são racistas e entender, sim, que a gente vive numa sociedade estruturada no racismo. É isso que a gente chama de racismo estrutural, né? E por mais que você não seja racismo, você acaba participando de ações racistas no teu dia a dia, né? Eu dou um exemplo muito básico disso, é que se você... Isso acontece muito, gente, acontece muito. Quem é negro e participa do mercado de trabalho como empregado, vê isso acontecer diariamente. Aconteceu até já comigo. Se você está participando de um processo de seleção com um negro, e o negro é muito mais qualificado do que você visivelmente no currículo, e isso acontece muito, Diogo, e chega no final do processo seletivo, um branco é contratado, e existe sim esse racismo institucional. Se você estava participando desse processo e você foi o contratado, por mais que você precisasse do emprego, você entende que você acabou colaborando com o racismo para que uma atitude racista acontecesse? Né? Então, meio que de maneira subjetiva, todos nós estamos presos a situações do dia a dia que nos colocam em provação, né, de situações que são racistas do dia a dia. E concomitante a isso que eu trouxe, tem inclusive uma propaganda que foi organizada pelo Estado do Paraná, há uns 2 anos atrás, que traz exatamente essa ideia do racismo no mercado de trabalho. Eles chamaram várias pessoas, gerentes de RH, né, e gerentes de empresas que fazem contratação de talentos, para fazer uma dinâmica. E isso foi filmado, tá? Claro que a imagem das pessoas não foi revelada. E eles apresentaram várias imagens de exatamente as mesmas pessoas em situações do dia a dia. Para um primeiro grupo apresentaram exatamente as mesmas pessoas negras, um negro correndo, uma negra limpando a casa, um negro de terno. E para o segundo grupo de pessoas eles mostraram um branco correndo, uma branca limpando a casa e um branco de terno. E as respostas chocam, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, é só vocês jogarem aí no YouTube Racismo Institucional Governo do Paraná. Assim, majoritariamente, no grupo que viu a foto dos negros, o negro que estava correndo estava fugindo, o negro que estava de terno era segurança, e a negra que estava limpando a casa era uma empregada. Tá? E majoritariamente no grupo dos contratantes de RH que viram as fotos dos brancos, o branco estava praticando exercício num dia de folga, a branca estava limpando a casa, e o branco de terno era um empresário. Então, assim, é essa visão que as pessoas hoje que estão contratando para o mercado de trabalho têm. Eles são racistas? Ser racista, não.
Eu não digo que eles são racistas, mas eles estão tendo atitudes racistas, tá? Eles estão. E eles precisam começar a olhar para isso, né? Todo mundo tem que olhar para isso para conseguir quebrar isso. O primeiro passo para você curar uma doença é você entender que ela existe e parar de negar ela. Né? Então o conhecimento é a principal arma que a gente tem. Num segundo momento, é toda vez que a gente vê alguma atitude racista, gente, é denunciar, né? Eu tenho certeza que todo mundo já passou pelo menos por uma situação que lembra assim na cabeça que viu alguma coisa, né, que não era para ter acontecido, alguma discriminação, e que poderia sim ter denunciado e não denunciou. Então é justamente cobrar as leis que a gente já tem dos governantes que sejam aplicadas, né? Então, assim, existe uma série de medidas que a gente pode pedir para as pessoas terem, né? Mas as duas principais medidas que eu acho que as pessoas precisam internalizar isso. É o conhecimento, né? Porque é muito engraçado quando a gente vê uma grande marca fazendo uma ação contra o racismo, né? Um meme contra o racismo, nossa, show, lacrou, né? E quando a gente vê um movimento sério falando sobre racismo, as pessoas dizem que é mimimi, né? As massas dizem que é mimimi, as massas não param para escutar. Então, assim, conhecimento, pessoal, parem, escutem, ouçam os líderes dos movimentos, o que eles estão falando, compartilhem os casos para que as pessoas fiquem sabendo que não é só lá nos Estados Unidos que acontece uma barbárie dessa, aqui no Sul também acontece, né? E no último momento denunciem, né? Hoje em dia é muito mais fácil denunciar. Antigamente, né, não existia celular, então você já imaginou que esse caso do George Floyd, quantos George Floyds, né, foram mortos, asfixiados aí, e ninguém ficou sabendo porque não tinha uma câmera para filmar, né? Ótimo. Nossa, Juliano, cada vez que eu sento para conversar contigo, eu me dou conta da ignorância, da minha ignorância, no sentido, né, de desconhecimento mesmo acerca de tantas coisas. E não tem como não se chocar, né? Eu acho que a gente se dá conta da reprodução de alguns comportamentos e algumas questões que foram introjetadas na nossa vida, na nossa cabeça, é um processo já inicial, mas eu acho que demanda um processo ainda um passo além, né? Que é olhar para isso, como você bem falou, e não negar, né? Eu acredito também, te ouvindo e pesquisando mais a respeito, que estudo também é um sintoma de um projeto civilizatório fracassado, né? Como um todo, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Pelo menos assim, se a gente não aproveitar isso que a gente está vivendo agora como uma oportunidade de mudar, eu digo mudar revolucionariamente, né? A gente tem mudanças estruturais a serem feitas, né? Então, por isso, eu te agradeço, assim, imensamente, cara. Eu quero expressar mais uma vez minha admiração por você e que a gente também continue isso. Eu estou percebendo pelos comentários aqui que as pessoas queriam, né, mais conteúdo, mais informação. Sim. E eu me disponho aqui desde já, a te fazer esse convite, a estar mais uma vez conversando com você. A gente ainda tem mais alguns minutos pela frente. Eu queria que você fizesse suas considerações, assim, para que as pessoas pudessem sair daqui, assim, realmente refletindo, mas que saiam transformadas também, sabe? Dispostas a agir para a gente, de uma vez por todas, superar essa realidade tão triste. Sim. A grande lição, né, que a gente está aprendendo agora e a grande mudança que nós estamos vendo é realmente, né, é a primeira vez assim que eu vejo realmente toda uma nação se unir contra a causa do racismo, né? Você pode perceber isso, Diogo. Normalmente eram os negros que estavam gritando contra o racismo e uma grande maioria estava falando que aquilo não existia, né? E, infelizmente, precisou uma barbárie dessa acontecer, ser filmada, né? Tocar no coração das pessoas para que as pessoas se unissem e vissem que sim, o racismo é real, ele está aí, ele acontece no dia a dia e ele tem sim que ser combatido, né? Então, um grande pedido, né, que eu acho que eu e os movimentos trazem é que não seja fogo de palha, né, gente? Que a gente mantenha essa chama acesa, né? Mantenha essas discussões acesas, né? Mantenha esse olhar para o racismo, né?
essa autoavaliação, né, se eu estou sendo racismo ou não. Eu recebi um monte de mensagem nas minhas redes sociais de pessoas perguntando o que podem fazer, como que podem apoiar, né? Eu indiquei vários conteúdos, então aí eu estou aberto, quem quiser falar comigo, eu tenho conteúdo para mandar, né? Eu tenho também um canal aí de militância, que o nome é Escurecendo as Coisas. Se vocês jogarem lá no YouTube Escurecendo as Coisas, vocês vão ver que tem bastante conteúdo bacana lá, educativo, né? E eu acho que é isso, Diogo, né? Eu acho que a grande lição do momento né? Primeiro lugar, conheçam o que é racismo, né? Foi aberto um espaço aí de fala para muitas pessoas que não tinham espaço de fala até então. Conheçam, entendam o que é racismo, para vocês saberem o que é racismo, quando vocês virem o racismo acontecer na frente de vocês, para vocês entenderem e saberem o que é racismo e o que não e poder denunciar. Primeiro vocês têm que conhecer, né, o que é. Num segundo momento, a denúncia, né? Comecem a denunciar os casos, como muitas pessoas já estão fazendo, né? A gente teve aqui no Brasil o caso do menino João Pedro, que tomou uma repercussão assim, nacional e internacional. Agora teve o caso do Gilberto aqui no Sul, né, que está tomando também uma repercussão enorme. E isso é graças a vocês, que estão compartilhando e estão trazendo essa discussão para dentro, né? E no último momento mantenham essa chama acesa, né? Mantenham essa chama acesa, que não seja um fogo de palha. Muito bom. Eu quero só aproveitar o final, a Luana me lembrou aqui de algo bem importante, Juliano. Para quem quiser fazer alguma sugestão de pautas para as nossas próximas lives, o Lucas, que trabalha com a gente, vai publicar aí compartilhar um link aqui nos comentários. Você pode avaliar essa live que a gente fez e também sugerir novos temas, novos assuntos para a gente abordar aqui. Eu agradeço muito mesmo, sinceramente, todos que participaram. É importante para a gente esse feedback também. O Lucas vai estar compartilhando aqui. E essa tua mensagem final para mim é que tem que ficar. O link já está aqui, pessoal. Para quem quiser poder dar essa avaliação, esse feedback e essas sugestões também, para a gente melhorando esse conteúdo tão precioso. Juliano, a gente vai continuar seguindo juntos a caminhada. Tenho aprendido contigo. Uma ótima noite para você, um bom restinho de semana. E quero desejar também um ótimo restinho de semana para todos que acompanharam a gente aqui essa noite. Fiquem bem, cuidem-se bem e vamos interiorizar, nos transformar aí, pessoal, porque não dá mais, né, para olhar para essa realidade e aceitá-la. Isso não é normal. Isso aí. Obrigado, Diogo, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos aí que participaram, pessoal. E vamos juntos, né? E sigam o Diogo, me sigam também, né? Para vocês continuarem acompanhando aí os conteúdos que eu posto sobre racismo e a agenda aí de lives do Diogo, que toda semana você tem uma live diferente, né, Diogo? Isso sobre mesmo, algum tema específico. Todas as semanas. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado. Ótima noite. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.